Você reconheceria uma pessoa que é totalmente manipuladora? Como você pode entender essa psicologia que os narcisistas usam tão bem, que é a psicologia da manipulação? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere após a vinheta. Uma das coisas mais complexas, né, de se dizer, é a diferença entre persuasão e manipulação, né? Persuasão, ela está muito mais em voga, a arte de envolver a pessoa, né? E a manipulação também. Mas aonde está essa diferença, né, em que nós muitas vezes não percebemos? Se olharmos, por exemplo, no dicionário, vemos, né, que a manipulação tem certas similaridades com a persuasão. Mas se olharmos etimologicamente, há uma certa divergência entre ambas, né? Embora até pequenas. Mas interessante que a psicologia, né, da manipulação, ela visa criar servos emocionais, porque muitas vezes a pessoa está sendo manipulada e não percebe. E muitas vezes uma pessoa pode estar sendo persuadida, né, por argumentos convincentes e percebe. Então, a mesma ela pode perceber que está sendo persuadida ou não, e a mesma pode perceber que está sendo manipulada ou não. Mas na maioria das vezes, as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas, principalmente por uma pessoa que é totalmente narcisista e que, primeiramente, não a conhecemos. Tem uma frase de Milor Fernandes que diz o seguinte: quão maravilhosos, né, são as pessoas dos quais nós não conhecemos. E essas pessoas, quando conhecemos, elas exercem um certo impacto sobre nós. Temos um certo fascínio, né? Admiramos essas pessoas, né? Interessante que certas pessoas que as pessoas admiram como referencial, essa pessoa, na maioria das vezes, é um narcisista manipulador e as pessoas não reconhecem isso. Então, o manipulador, ele tem algumas características. Por exemplo, o manipulador, ele não tem relações genuínas, porque o manipulador só chega perto de você quando ele tem um certo interesse. Na verdade, ele é uma pessoa extremamente solitária. E as suas reações de solidariedade e empatia é totalmente superficial. O segundo ponto é que ela usa, né, a desculpa sempre como um escudo para defender das consequências dos seus atos. O porquê? Porque toda vez que quando um manipulador ele faz algo, né, ele tem uma espécie de passar um caráter totalmente ilibado, né? Ou seja, ele quer passar que é uma pessoa totalmente perfeita, ética, justa e que tem um caráter irrepreensível. E qualquer erro que ele comete, na cabeça dele, que ele tenta te mostrar através da manipulação, que ele não é um erro, que ele não cometeu um erro. Na verdade, ele tomou determinados tipos de atos porque você o induziu a tomar esse tipo de ato. Então ele sempre usa a desculpa como um escudo para se defender da própria consequência dos seus atos. Então ele sempre vai colocar a culpa, né, na outra pessoa. E remete até a terceira característica também, porque o manipulador ele tem uma certa terceirização da culpa. Ele sempre tem um vitimismo forçado.
que é a espécie do gaslight, né? O que é isso? Ele sempre quer mostrar que você sempre está equivocado, fazendo que você esteja totalmente confuso acerca das suas próprias convicções e opiniões daquilo que seja certo ou errado. Então ele sempre vai colocar você em dúvida. E quando você entra totalmente em dúvida, você já está na mão do manipulador, do qual que você está preso na mão dele. Interessante que quando você tenta se desvencilhar da mão dele, eles partem para o seguinte aspecto, que é de ameaça. Por exemplo, ele vai lhe ameaçar constantemente se você não fizer o que ele deseja. Porque é interessante quando você conhece o manipulador, ele faz de tudo para conhecer as suas falhas, os seus erros, né, as suas sensibilidades emocionais. E quando você conhece essa pessoa, ele vai contar uma história semelhante à sua. Então, isso, o que ele faz? Ele desmonta, né, a pessoa fica totalmente frágil perante ele, porque pelo um processo de empatia. Então, a partir daí, você vai abrindo, né, o seu coração para o manipulador, embora não sabendo, você vai contando todos os seus segredos, até os seus segredos mais recônditos, porque você espelha nele, né, que é uma pessoa totalmente admirável e de, né, exímia reputação. Mas interessante que quando você, depois de algum certo tempo, você vai conhecendo o caráter dessa pessoa, vai se tornando muito mais difícil de desvincular desse tipo de pessoa. Por quê? Toda vez que você ameaça quebrar o vínculo, ele sempre vai lhe ameaçar constantemente. Ou seja, se você não fizer o que ele pede, na verdade ele vai lhe desmascarar publicamente. Então você já se tornou um cúmplice dele. Então ele sempre vai lhe humilhando, ora, lhe exaltando, né? Isso ele consegue fazer muito bem numa pessoa, por exemplo, que não tem um caráter, né, totalmente forjado, não tem uma opinião própria, não tem um senso de valor próprio, né? Uma pessoa que é totalmente passional e totalmente elevado não pelo pensamento crítico e pela dúvida, mas sim levada pelas emoções. Então, o manipulador emocional, ele sempre vai criando um vínculo com uma pessoa do qual que essa pessoa jamais conseguirá desvincular, né? Ou seja, o algoz jamais se separa da vítima, porque cada vez que a vítima tenta se afastar, o algoz o acusa, fazendo-o aproximar ainda mais. Então a pessoa fica totalmente acorrentada. Interessante que dentro desses aspectos, né, o manipulador emocional constantemente ele vai fazer de você um escravo emocional, ele vai fazer constantes chantagens e constantes ameaças. E é interessante que, da maioria das vezes, quando ele se mostra empático, ele tem um certo tipo de interesse. Ele não está interessado na sua pessoa, ele está interessado no que você tem a oferecer. E ele vê o que você tem a oferecer, e esse algo é a sua dependência emocional. Então essa pessoa sempre vai criando uma relação muito abissal, que quase impossível, é difícil da pessoa sair, quase impossível. Mas é possível, porque a relação em que está da vítima para com o manipulador emocional, não é que ele vai mudar. A pessoa pensa que o manipulador mude, mas não. A pessoa tem que pensar da seguinte maneira: porque eu me permito ser manipulado, porque eu me permito, né, ser tomado por esse tipo de atitude. Então a pessoa sempre pensa, sempre deseja mudar uma pessoa que a ama, que tem um determinado carinho. E as pessoas, né, por exemplo, têm essa vontade. Tem um livro que se chama Mulheres que Amam Demais, que trata respectivamente desse tema. Muitas vezes tem mulheres que amam, né, abusadores emocionais e tentam mudar. E na verdade a pessoa não muda. A relação é que o manipulador nunca muda. Quem tem que mudar é a vítima. Tem uma frase de Nietzsche que diz o seguinte, que eu não me culpo
né, por ter acreditado em você, mas porque eu me culpo por ter acreditado em você 2 vezes. Então é a atitude, né? Eu falei uma frase Nietzsche, mas parafraseando, né, essa frase dele, remetendo o quê? É você que dá liberdade para que uma pessoa possa lhe manipular. Então, quando você vê alguma dessas características, quando uma pessoa é boazinha demais, fique com os faróis acesos e com os piscas alertos, porque essa pessoa, na verdade, é um grande sugador de almas. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no nosso canal, aperte o botão do joinha, se inscrevam para receber mais notificações acerca dos conteúdos que eu estou passando. E muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos que têm feito esse canal crescer cada vez mais. E como sempre eu agradeço novamente, viu? Eu fico muito grato pelo apoio de vocês e até a próxima.